Então, passa a ser a discussão única do processo 112/2014. Projeto de resolução dispõe sobre denominação do auditório vereador Djalma Dávila Leal, na Câmara Municipal de Jacareí, autoria vereador Edinho Guedes, e também discussão única do processo 036, projeto de lei institui Só um só. São separados, são diferentes. Então vai ser esse aí primeiro, aí o outro vai ser depois. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial todos os cidadãos que se fazem aqui presente, na pessoa da Tereza, do Carlos Alberto e do Luiz Arnaldo, que estão aqui, que são filhos do nosso homenageado do dia de hoje, o senhor Djalma Dávila Leal, ex-vereador dessa casa, ex-presidente dessa casa e realmente uma figura que merece ser eternizada na história do município de Jacareí pela envergadura e pela importância que ele teve, em especial na luta pela liberdade, pela democracia, aqui, fazendo essa luta aqui pela cidade de Jacareí. Então, nós vamos passar um vídeo que conta um pouco da biografia do seu Djalma, e eu faço complemento com alguns comentários pessoais que eu gostaria de fazer. Então, eu peço à técnica, por gentileza, que passe o vídeo da biografia do seu Djalma Dávila Leal. Para nós entendermos e compreendermos bem quem foi Djalma Dávila Leal, é preciso que a gente retorne um pouco no tempo. Eu me lembro bem que era nos idos de 1975, quando o país emergia de uma longa noite de arbítrio daquele governo autoritário, em que a exceção prevalecia sobre o direito, a opressão sobre a liberdade, a força sobre as ideias. Dentro desse quadro, eu fui procurado em minha casa pelo Djalma, convocando-me. Ele falava a expressão: vim te convocar para você participar de uma luta que não é apenas minha, é uma luta do povo brasileiro de um modo geral. É preciso lutarmos pela redemocratização do país. Eu falei: Djalma, o que nós podemos fazer pela redemocratização do país? Isso é um sonho. Ele me disse: o cérebro ditado chinês, a grande caminhada começa com o primeiro passo. Se todos pensarem como você, que nós não podemos participar porque somos, dentro do universo, peões insignificantes, o Brasil nunca sairá desse governo autoritário. Não tem como desvencilhar o doutor Djalma, sabe, né, dos avanços democráticos que a gente tem, não só em Jacareí, mas no Brasil. Né? Meu pai, em minha modesta opinião, foi a pedra fundamental em nossa cidade do movimento democrático brasileiro. Foi a partir dele, em suas longas e constantes caminhadas, em busca de companheiros que com eles se entrincheiraram pelos ideais democráticos que vieram a surgir em nossa cidade brilhantes e respeitáveis lideranças. E ele então, com uma argumentação lúcida, entusiasmada, convidou-me para que ingressasse no MDB. E o Djalma, com sua influência, com sua força de argumentação, ele conseguiu me contaminar pelo entusiasmo dele. Eu acabei me filiando ao MDB. Ele era um homem com um dom muito elevado da oratória e de uma cultura invejável. Tinha o dom da palavra, ele tinha assim o domínio pleno quando ele ocupava um palanque ou quando ele ocupava uma tribuna. Ele sabia
se dirigir ao seu público. Se ele ia para um palanque, ele falava a linguagem do povo, tocava diretamente no coração. Durante muitos anos, como dentista que foi, ele dedicou grande parte do seu tempo a atender as pessoas carentes, as pessoas humildes de nossa cidade, principalmente aquelas pessoas da periferia. Você olhando para ele, você percebia, pô, ele se descuidava dele para cuidar dos outros. Quer dizer, né? Só isso já marcava ele como um político diferenciado. Né? Djalma não vivia para ele, nem para a família só. Ele vivia para todo mundo. Djalma foi o Jacareí, em matéria de periferia, foi o Djalma Dávila Leal. O Djalma me levou para bairros que, quando eu saí daqui, não existiam. Santo Antônio, Igarapés, Nova Esperança. E o Djalma conhecia as pessoas e ele me apresentava as pessoas. Esse é o Luizinho Márcio, isso, aquilo. Ele amava mesmo, era ser vereador. Ele adorava ser vereador e ser o amigo e fiscal do povo. Apesar de nós sermos adversários políticos, nós tínhamos uma grande amizade, inclusive as famílias. Alguns filhos foram meus alunos e o Djalma era o meu orientador político. Numa época em que se buscava Norberto Bobbio para se ilustrar, para se orientar politicamente, eu me orientava com o Djalma. Muita gente não sabe, mas o Djalma foi o responsável, ainda que indireto, pela minha nomeação para a Secretaria da Cultura do Estado. Isso eu sendo adversário político dele, o que mostrava realmente a sua grandeza de alma. Foi um político muito sério, muito sério. Essas paredes desta Câmara, que ele com tanta proficiência e iluminado, ele batizou com o nome de Palácio da Liberdade. Que o Djalma, ele defendia a liberdade, o direito de cada um ter sua própria convicção. Era um negócio triste, saber que não tem nada, sabe, que lembra do Dr. Djalma na cidade, sabe? E uma cidade que ele sempre amou e que dedicou a vida todinha para Jacareí, entendeu? E não ter, sabe, ter nada absolutamente que lembre ele, né? E ele tá pela cidade, né? Ele tá nessa casa, está em todos os lugares. Quer dizer, muito bem, parabéns ao Edinho, né? Porque foi uma atitude interessante e importante para se manter viva a memória do seu Djalma. Bom, alguns dos amigos já adiantaram, mas eu vou pontuar para ficar bem claro aqui. Então, o seu Djalma é jacareense, nascido em 30 de agosto de 24. Ele, antes mesmo de trabalhar da atividade aos 8 anos, né? Ele estudava no Carlos Porto, mas já trabalhava como vendedor de frutas no mercado municipal. Depois se mudou para São José do Rio Pardo, e depois Campinas, onde se formou como dentista, como já foi adiantado lá. Casou em 1951 com a dona Célia Martins Leal. Aqui, né, na cidade de Jacareí, em especial depois de 64, foi o fundador do MDB, Movimento Democrata Brasileiro, que lutava pelo fim da ditadura militar, que na verdade foi o berço aí da grande parte dos partidos que hoje aqui se encontram presentes, vieram do MDB, do Movimento Democrata Brasileiro, e teve aí alguns apoiadores junto com ele. Eu queria abrir um registro aqui, e o que me motivou a fazer esse projeto. Todos sabem, meu pai foi vereador aqui nessa casa e entrou na política por uma convocação dessa do Djalma. Ele me narrou isso. E um dia eu perguntei para ele: pai, você que foi vereador aí 26 anos, qual foi o vereador que você mais admirou? E ele, sem medo de errar, ele citou o Djalma, não só pela sua oratória, pela sua coragem de defender o que ele acreditava, mas pela forma correta e eu acho que o Mário Ney deixou bem claro isso,
de lidar com o ser humano e com a vida política, né? E daí, vendo aqui a biografia dele, eu não sabia, além disso, né, ele atendia como dentista voluntariamente pessoas que não tinham condição, fazia atendimento voluntário numa casa de madeira lá na Avenida Conselheiro Antônio Prado, e depois num espaço cedido pelo Cônego Borges na Igreja de São João. Então, assim, além disso, na sua profissão, tinha esse lado da caridade. Foi vereador na 7ª, 8ª e 9ª legislatura, foi presidente dessa casa e foi autor do projeto que mudou, né, esse palácio, tinha o nome da data do início da ditadura militar, que é 21 de março, se eu não me engano, e ele mudou para Palácio da Liberdade. E nós fizemos algo parecido, alterando... 31 de março, desculpa. Alterando o nome aqui do prédio da prefeitura, que era do Castelo Branco, para Paço da Cidadania. Foi também refletindo sobre isso, mas muito mais tarde, ele, com uma presença de espírito muito grande, pontuou isso. E queria citar uma coisa que está na biografia, que muita gente não sabe, isso para os historiadores aí, Academia Jacarense de Letras, que gostam de escrever sobre a história de Jacareí. A ditadura militar bateu nas portas aqui, né, em Jacareí. E ele cita aqui que o seu Djalma Leal, José Guardia e então Edson Aníbal Jaquino Guedes, meu pai, tiveram seus nomes incluídos nos arquivos secretos dos órgãos de repressão, do DOPS. Isso eu já sabia por uma conversa que meu pai teve, me contando, que acho que era Bar Brasil, ou Bar do Bebum, alguma coisa assim, um desses dois bares, que um dia ele e o Djalma foram procurados por 3 homens de terno, e que eles chamaram eles para conversar, e sentaram, falaram, e aí, tudo bom, tudo? Vocês estão montando o MDB aqui? Eles todos motivados, estamos e tal, pá, como é que é? E eles tentando fazer essa convocatória, né, achando que aqueles 3 homens talvez fossem pessoas daqui. Eles tiraram de uma pasta, começaram a falar o nome de todo mundo da família, dos dois, dizendo aonde eles moravam. Se fosse vocês, eu não fundaria esse partido aqui. E deixando claro que era uma intimidação já daquela época, né? Porque o quartel militar de Caçapava era aqui perto, e era o braço da repressão política no Vale do Paraíba. E muitas pessoas não sabem, né, que houveram essas histórias aqui. A gente acha que foi só lá no DOPS em São Paulo e tal, mas houveram sim essas repressões para evitar que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. E muitas vezes não fazemos uso da forma devida até dessa liberdade que temos de expressar, de nos posicionarmos. Então, a gente tem que render homenagens, e o Djalma, sem dúvida nenhuma, foi o grande precursor disso. E acho que o plenário da Câmara merecia essa denominação, mas já existe a denominação muito anterior a isso, que é o vereador Moisés Esper, se eu não me engano. E o auditório da Câmara foi um espaço criado para fazer algo que é muito importante nesse espaço de liberdade, que são as audiências públicas. Então foi criado um espaço exatamente para que os vereadores tenham um local de contato até mais próximo do que o próprio plenário, para ouvir a população em todas as demandas de projetos de lei, de problemas da cidade. Então, é um espaço que vai ser muito bem denominado, vai eternizar, e é um espaço do exercício da liberdade praticada dentro do Estado Democrático de Direito, que é a humildade do poder se arcar diante do verdadeiro detentor do poder, que é o povo, e pedir sua opinião através das audiências públicas. E registro aqui que a gente tem que exercer mais essa prática, né, e faço votos que a próxima legislatura exerça cada vez mais essa prática de sempre fazer as audiências públicas, escutar a população na hora de fazer as leis e também os encaminhamentos ao Poder Executivo. Então, me sinto bastante contemplado com essa oportunidade, fico feliz, né, de poder registrar essa homenagem e eternizar aí na biografia do nosso município, né? Não existe biografia do município, mas na história do nosso município, a biografia do seu Djalma, e que possamos então, no dia de hoje, corrigir. Eu também acho que foi um lapso, Vicente,
não termos ainda prestado essa homenagem, mas que hoje possamos fazer esse registro e que exemplos de homens públicos como o dele, que teve coragem de arriscar a própria vida para defender a nossa liberdade de nos expressarmos, defender os nossos pontos de vista, sejam sempre relembrados e praticados com os novos desafios que a nossa sociedade sempre terá. Então, registro aqui e peço o voto favorável dos nobres pares. Obrigado. Quero dizer uma boa tarde a todos que estão assistindo em casa. Em nome do Carlos Roberto Leal, conhecido na cidade como Cal, quero cumprimentar toda a família e quem está aqui também na galeria. O Djalma, eu conheci o Djalma lá no Parque Minha Lua, na Sociedade Amigo de Bairro, quando ele fazia reuniões na Sociedade Amigo de Bairro, junto com o Luiz Máximo e a esposa do Luiz Máximo, na Sociedade Amigo do Bairro. Eu, naquela época, era uma pessoa mais nova, claro, há muito tempo. E eles olhou em mim e disse assim, olha, você é esperto, você vai ter algum futuro na sua vida. Mas nunca disse também que ia ser político. E também nunca disse que eu ia ser vereador. Só falou assim. Porque eu era acostumado também, quando eles iam para o Parque Minha Lua, eu estava participando da Sociedade Amigo de Bairro, mas eu estava fazendo as perguntas para quem estava lá naquele local. Mas, por ele ser um homem, foi vereador nessa casa, depois encontrei muito tempo com ele aqui, aí tem um fruto completamente, realmente certo que eu vou falar agora. Carlos Roberto Leal. Quero agradecer você pelo que seu pai deixou, que você é uma pessoa, a família dos Leal, para mim, são todos meus amigos. Mas você sempre é mais amigo. Porque você, na época, eu já conhecia São Paulo, mas para ir para São Paulo, eu não tinha condições de ir para São Paulo. Você pegou a sua variante e levou meu filho lá, que hoje está aqui na galeria, ao seu lado, Alexandre Ferreira Pereira, para fazer a consulta, quando ele tinha 1 ano de vida. Nós precisávamos em São Paulo, só que eu também não sabia como que ia em São Paulo. Você fez um grande favor para mim, nessa época, que eu não tinha condições. A mãe do Alexandre, em vida, ela falava isto, que ela também já faleceu, vai fazer 1 ano, eu acho que você talvez nem sabe, mas estou falando aqui. Ela sempre agradeceu, conversando com a gente, ela te agradecia. Esse é o favor que você deixou, que marcou na minha vida e de meu filho. Eu gostaria que a TV Câmara desse, só mostrasse o meu filho com eles lá, do lado lá. Carlos Roberto Leal. É aqueles lá. Já tirei uma foto com ele, fui lá, tirei uma foto. Então, Deus que pôs ele em um bom lugar, o Djalma, e a família do Djalma. Vocês, pelo favor, nós tivemos também o Partido Trabalhador junto, nunca tivemos nada diferente, sempre amigo. Saí e fui para outro partido, sempre amigo do Carlos Alberto Leal, e também do pai dele, e também do advogado, o irmão dele que trabalhou aqui na Câmara. Nunca tive diferença com vocês. Mas, primeiramente, quero agradecer pelo aquele favor e Deus te ajuda, que você continua fazendo bem para o povo. Eu não tenho como pagar, mas Deus vai te pagar, porque meu filho tem 26 anos, faz 25 anos que você fez esse favor. Nunca esqueço. Em nome de você, a sua família, quero deixar um abraço para vocês e um grande agradecimento por um homem que pôs vocês na vida e deu um exemplo. Faça bem para o povo, que Deus paga um dia.
esse favor que você fez, eu não posso pagar, mas Deus vai pagar o dobro. Agradeço e quero dar os parabéns ao Edinho Guedes pelo projeto. Quero cumprimentar aqui o Luiz Arnaldo, que foi funcionário desta casa, como advogado, cumprimentar a Tereza, cumprimentar o Cal, os amigos aqui presentes. É isso, Valmir. O Cal, nós viemos aqui para falar do seu Djalma, mas a gente conhece muito o Cal. Milito com ele no mesmo partido quase 30 anos, ou mais de 30 anos. E o Cal, quem ama, ama. E ele é um cara que explode às vezes, mas ele não guarda rancor. Ele tem um coração de um menino. Ele tem a alma, sabe, de um passarinho. É um cara que vive a poesia no seu dia a dia. Então, Cal, queria fazer essa declaração de amizade, de carinho que eu tenho por você. Quantos embates nós tivemos. Mas quantas coisas bonitas nós vivemos juntos. Quando nesta casa, num dos maiores embates das sessões extraordinárias que o vereador Marco Aurélio descobriu, eu era assessora do vereador Marco Aurélio, e naquele momento, os vereadores teriam que devolver um dinheiro para a Câmara, processo muito conhecido na cidade. O Cal foi o primeiro a dizer, olha, Marco, eu tenho tanto, eu te empresto, meu companheiro, porque eu acredito em você. Então, é muito legal saber que as pessoas ainda acreditam nas pessoas. Porque o dia que a gente não acreditar em mais ninguém, não vale a pena viver. Não é? Edinho, parabenizar você por estar denominando uma sala importante do nosso parlamento, o nome do Dr. Djalma. Eu o conheci pessoalmente e estava conversando com o ex-vereador Vicente Costa, e ele me lembrou de um episódio, e por coincidência, a Cesira está aqui, e ela participou disso. Eu era de um grupo chamado Motaja, Movimento de Teatro Amador de Jacareí, na década de 80. E nós precisávamos apresentar nossa peça, era um musical, Um Momento para Elis, direção Doni Bueno. E nós viemos aqui na Câmara Municipal, seu Djalma, presidente da Câmara, falamos, fizemos um requerimento pedindo, mas a gente, naquele momento, era um momento da abertura, falamos que era um jogral. Ou alguém disse para ele que era um jogral? Nós não mentimos. Alguém disse para ele que era um jogral. E o doutor Djalma chegou aqui e não era um jogral. Era um musical, com dança. E ele chegou aqui, nós tínhamos mexido na Câmara inteira, estávamos ensaiando de camiseta, e ele achou aquilo, meu Deus, como é que vocês vão fazer isso? Mentiram para mim, isso daqui não é um jogral. Isso daqui, o que é isso? Não disse isso, mas parecia assim, uma pouca vergonha. E nós, não é um jogral, será um jogral. E foi uma das apresentações mais lindas que houve naquela década aqui em Jacareí, que foi o Momento para Elis, que nós apresentamos em diversos lugares depois, participamos de vários festivais, mas foi aqui, nesse parlamento, nesta casa, com a autorização do seu Djalma, que nós apresentamos pela primeira vez o Momento para Elis, um grande musical da década de 80. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nesta casa, também vai se votar o Plano Municipal de Educação, o Plano da Cultura de Jacareí. Então, olha que link maravilhoso. Também, assim como o Valmir, tive a oportunidade, a minha família teve a oportunidade de ter tratamento dentário na antiga Igreja São João, hoje Capela de Nossa Senhora de Fátima, ali na Avenida São João, e minha família foi atendida gratuitamente pelo Dr. Djalma, no local cedido pelo Cônego Borges. São essas coisas que vale a pena na vida, de você viver independente das suas contradições partidárias, das suas divergências partidárias.
mas que o doutor Djalma, eu estava conversando com o Turci, um funcionário desta casa há mais de 30 anos, e ele disse, o doutor Djalma era uma pessoa de fácil relacionamento, agradabilíssimo, muito inteligente e um dos maiores tribunos que Jacareí já teve. Eu me lembro que era no momento de abertura e ele era vereador desta casa, e os seus discursos, isso, Cal, você herdou do seu pai. Uma boa fala, um bom discurso, com bons argumentos. Tereza e Luiz, eu estou falando mais do Cal porque eu me relaciono com ele há mais tempo. Mas você herdou do seu pai. Esse jeitão de dizer o que pensa, de defender a sua ideia. E eu também, Edinho, quis denominar uma rua e não houve tempo, porque na correria do dia a dia, há bastante tempo já tinha falado com o Cal e a gente acabou não conseguindo viabilizar o nome de rua para o doutor Djalma, mas tenho certeza absoluta, a próxima legislatura irá denominar uma rua importante na cidade com o nome do doutor Djalma Dávila Leal. É bom que esta casa sempre lembre de todas as figuras importantes da cidade. Importantes não pelo seu diploma, mas importantes pela sua vida, importantes pela sua capacidade de intervenção na história do dia a dia dos moradores da comunidade da cidade de Jacareí. É óbvio que eu não tenho o mesmo dom da palavra que seu Djalma tinha, mas é tão bom poder homenagear um homem que deu a oportunidade para que muitos de nós pudéssemos hoje estar aqui falando nos microfones. Tomara que outros Djalmas apareçam em Jacareí, que muitos Djalmas apareçam em Jacareí, para a gente poder enfrentar esse momento de golpe. Porque se nós tivemos um golpe militar, nós também tivemos um golpe à democracia agora. Outros Djalmas irão aparecer, já estão aparecendo, para defender sempre a liberdade, o sonho de que as pessoas nasceram para brilhar sempre e não para morrer de fome ou de opressão. Senhor presidente, eu quero também primeiro parabenizar o Edinho por esse projeto, essa homenagem, que é bastante justa também, não é? Entre outras que já foram feitas hoje, é mais uma que, inclusive, aqui, esse plenário é o nome eu espero, o Mussi, como era conhecido, e eu estava falando com o Arildo ainda há pouco, que foi também vereador, e que ele foi muito da área social, e ele seria uma pessoa que quantas vezes se candidatasse, quantas vezes ele ganharia, pelo trabalho que desenvolveu aqui, o que não é fácil. Não é fácil, né, Itamar? Estar aqui, as pessoas às vezes pensam que é fácil, mas não é. Porque nós nos sentimos responsáveis pelo bem-estar da nossa cidade. Como eu já disse, sempre eu digo, as discussões aqui são fervorosas, mas quando se trata de homenagens, que nem é o caso aqui do Djalma Leal, é muito gostoso, viu, Cal? É gostoso de fazer essa homenagem. E o Vicente também já esteve aqui, né, Vicente? A gente sempre fala, Vicente, que nós temos divergências partidárias. Não é verdade, Cal? Tivemos sempre uma convivência. Posso não concordar com a forma de um pensar, mas é democracia. Tanto é, seu pai lutou por essa democracia, não é isso? Lutou por liberdade de expressão, que hoje nós temos, mas naquela época deveria ser um negócio do outro mundo. Não é verdade, Luiz Arnaldo? Que também vi o seu depoimento da minha sala, que eu estava lá atendendo, mas eu estava vendo os depoimentos, e é gostoso quando se luta por uma causa, que é o caso do seu pai, por uma democracia, porque tudo passa, as coisas passam, a política,
nós estamos aqui de passagem, mas o que é mais gratificante é a convivência que a gente tem, as amizades que a gente forma nesse meio que nós estamos hoje. Mas o mais gostoso é que existe uma discussão fervorosa sempre com o mesmo objetivo, que é o bem-estar da população, cada um com o seu pensamento, sua postura, sua forma de trabalhar. Não é verdade? Agora, a declaração que a Rose fez para o Cal, eu assino embaixo porque eu conheço o Cal de muito tempo e já tive a oportunidade de atender um pedido dele lá no passado, né, Cal? Não é verdade? E são coisas gostosas de serem lembradas, né? E essa homenagem é bastante justa. E eu vi também o depoimento do Mário Ney. Faz tempo que eu não o vejo, como é o caso, né? Como é que fala? Ele não são inimigos, como eu sempre digo, eles eram pessoas adversários, mas foi indicado por um cargo, pelo Djalma, não é, Luiz? É interessante a postura das pessoas. Então, quando um governo começa, você não tem que ver, a não ser que vá por um lado pessoal, a discussões, que isso não se deve, mas sim um lado de idealismo, aí sim. Mas acabou uma eleição, adversário político, e ele indica. É bonito isso, porque, na verdade, é uma pessoa que valia a pena, senão não faria, não é verdade? E o que mais fica, como eu disse, é a amizade e as boas convivências, sempre. É isso que nós cultivamos na nossa vida, que nós temos de um grande tesouro, as boas amizades e convivência. Parabéns a vocês pela homenagem, parabéns, Edinho, é uma homenagem muito justa o que está sendo feito agora pro Djalma Leal. Um abraço a vocês, viu? Parabéns. Boa tarde novamente a todos os vereadores e vereadoras, aos funcionários aqui dessa casa, aos internautas, telespectadores. Quero cumprimentar todos os amigos, familiares, na pessoa do Cal, do Vicente, né, da Tereza e do Luiz Arnaldo, estendendo as outras pessoas que porventura não puderam vir, mas que vão assistir essa sessão reprisada. E eu não podia deixar de ocupar essa tribuna para falar de uma pessoa que, com pouco tempo aqui nessa casa, eu pude perceber a grandiosidade do trabalho e a forma com que atuou na nossa sociedade. E confesso que eu não conheci o seu Djalma pessoalmente, mas os frutos, o legado por ele plantados, são percebidos por todos aqui. E eu faço um parênteses, Edinho, te dando os parabéns pela iniciativa de dar o nome àquele que eu intitulo como doutor Djalma. Foi dentista, e dentro dos significados, dos diversos significados de doutor, né, nós temos aquelas pessoas que são instruídas em um determinado ramo, não necessariamente com um diploma, porque o doutor Djalma não precisava disso. Mas fica difícil se eu for escolher uma área de atuação nobre por parte dele, porque foi muito grande a atuação dele nessa cidade, quiçá do Brasil. Porque se hoje eu estou aqui nesta casa, com muito orgulho, fazendo a discussão desse projeto, falando abertamente de qualquer situação, eu tenho absoluta certeza que tem a participação direta do seu Djalma, que é de uma família tradicional, Dávila Leal, mas que se enriqueceu. Tenho absoluta certeza, Cal, vocês como filhos dele sabem disso, que a dedicação dele,
abrindo mão, às vezes, do convívio familiar, hoje se mostram suficientes para a gente chegar à conclusão de que foi, talvez, um dos maiores parlamentares, das maiores pessoas que essa terra já teve. E eu não posso deixar de falar que, com certeza, se o Dr. Djalma fosse vivo, estaria muito triste com tudo que a gente está vendo no país como um todo, dentro do nosso sistema político, do nosso sistema democrático, com subterfúgios para que, talvez, no futuro, alguns direitos sejam privados. É com muita tristeza que eu também falo isso. E sei que ele, se estivesse aqui, estaria lutando, como várias pessoas estão lutando e tentando abrir os olhos de outros que fingem que nada está acontecendo. Como se mudanças nos direitos trabalhistas, nessa altura do campeonato, fossem normais. Mudanças no sistema previdenciário fossem normais. Mudanças na educação e na saúde fossem normais. Então eu peço desculpas por estar fazendo este comentário, mas eu não posso deixar de fazê-lo. E não quero me alongar muito. Só quero ser grato ao que o Dr. Djalma fez, me permitindo que eu estivesse aqui com essa liberdade no dia de hoje. E dentro dos atributos, talvez o que resume toda a sua vivência seja a solidariedade, porque foi vereador que não recebeu um centavo, uma pessoa que prestava serviço voluntário na igreja de São João, no João Feliciano, escola que eu estudei. Mas eu acredito muito que em tudo na vida tem um significado. E ele deixou bons frutos, como foi citado aqui pelo vereador Valmir, com atitude nobre do CAL, em levar o Alexandre para São Paulo, no momento crítico de sua vida, né, Valmir? Como foi citado pela vereadora Rose, num ato de companheirismo com o então vereador Marco Aurélio. Então, para mim, esse é o significado, esse é o grande legado, a solidariedade e os bons frutos. E eu quero concluir minha fala aqui citando uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que ela acredita na relação de pessoa a pessoa, porque se ela pensasse nas multidões, ela não começaria nunca. Então, parabéns, tenho certeza que o Dr. Djalma pensou em cada ser humano dessa terra, pensou em cada fruto, em cada semente que ele poderia jogar e a gente pudesse escolher no dia de hoje. Parabéns à família, parabéns, vereador Edinho, parabéns à cidade de Jacareí e o parlamento que hoje presta uma justa homenagem. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde a todos. Eu queria, nesse momento aqui, parabenizar a família, na pessoa do CAL, do Luiz Arnaldo, a Tereza, por esse momento importante. Eu não conheci o Djalma Leal, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o CAL na Secretaria de Meio Ambiente. Tivemos a oportunidade de participar das reuniões do nosso partido e também tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz aqui nessa casa, quando ele esteve aqui como advogado. E sem dúvida alguma, Cal, todas as falas que foram citadas aqui
com certeza foram palavras verdadeiras e palavras que realmente concluem o que o seu pai foi para essa cidade. Não vou me estender muito, porque acho que não temos palavra para dizer as pessoas que são homenageadas aqui, nesta manhã, nessa tarde. E com certeza, pelo pouco que eu conheço a família, foi uma família que realmente fez muito por essa cidade. Eu costumo conversar muito com o Sr. Vicente, e o Sr. Vicente fala, Cal, que você foi uma das pessoas que lutou muito por essa cidade e principalmente para o Meia Lua, nas questões políticas, sempre ajudando, como foi dito pelo vereador Valmir, sempre apostando e fazendo aquilo que realmente a nossa comunidade precisava. E eu quero agradecer você pelo momento e pelas vezes que você nos ajudou, principalmente a minha pessoa, quando eu tive a oportunidade de conversar com você e você dar as orientações. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer o seu pai, mas com certeza, pelo que nós vemos aqui escrito em poucas linhas nesse projeto, ele foi uma pessoa que fez muito para a cidade de Jacaraí, como vereador, como pessoa, como ser humano e com certeza como pai que ele foi. Realmente não tenho mais palavras para dizer, que é um momento bastante importante nós estarmos aqui hoje fazendo essa homenagem ao Djalma, que contribuiu muito por essa cidade. Quero parabenizar o Edinho por essa iniciativa e mais uma vez parabenizar a família por esse momento de estar eternizando aí o nome do Djalma Leal, que realmente contribuiu muito para a nossa cidade. E todas as pessoas que são homenageadas aqui, não é simplesmente vir aqui homenagear uma pessoa, são homenageadas as pessoas que realmente fez algo e contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa cidade. E ele, com certeza, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas pelo que foi falado pelos nobres pares aqui, ele foi uma pessoa que contribuiu muito e fez muito para a cidade de Jacaraí, deixando aí um legado que será eternizado com o seu nome. Parabéns à família, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui Luiz Arnaldo, Cal, Vicente, está sempre presente aí, sempre unido à família. É um privilégio muito grande para a gente poder estar participando nessa legislatura, Edinho. E você, aí mesmo no apagar das luzes, né, teve essa sacada, eu acho que é uma justa homenagem para nós, imortalizar o nome de alguém que realmente tem uma história na nossa cidade, né, Cal? Então, eu fico muito feliz na condição de presidente. Mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês e pelos discursos, pela forma carinhosa e interessante como colocado aqui o Valmir também, contando um pouco da história aqui. Eu peço aqui a aprovação do projeto que dispõe sobre denominação do auditório, vereador Djalma Dávila Leal, aqui na Câmara Municipal, aprovação por aclamação.